Fala galera, paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um podcast Atalaias Cast. Esse podcast abençoado, que com certeza tem abençoado a sua vida e de muitas outras pessoas. Tá aqui novamente comigo, meu mano Emanuel Rios, e hoje vai ser um dia especial, né, Rios? É isso aí, Diego. Mais um podcast para a glória do Senhor Jesus. E hoje vai ser especial porque nós estamos entrevistando uma pessoa muito importante para mim, né? Que é o meu pai. Exatamente. E eu sei que vai ser uma bênção. Nós vamos falar diversos assuntos aqui importantíssimos para nossa igreja nos dias atuais. E eu sei que você vai ser ricamente abençoado. Então, já aproveita esse momento, compartilha esse podcast, deixa a sua curtida, o seu comentário, divulga para os grupos de família. E eu sei que Deus vai falar profundamente com o teu coração e com aqueles que irão assistir. É isso aí, gente. Com certeza Deus tem algo do céu para a sua vida nesse podcast. Está aqui conosco um convidado muito especial. Normalmente eu apresento, mas hoje esse convidado, além de ser especial para nós, é ainda mais especial para o Emanuel. Então quero dar essa honra de você estar apresentando, Emanuel. Beleza, Diego. Então hoje, pessoal, nós estamos entrevistando ninguém mais, ninguém menos do que o meu pai aí, ó, evangelista Sérgio Barbosa Lima, nordestino, cearense, né? E da Terra do Sol. Então, para nós, pai, é um grande privilégio, uma honra imensa mesmo recebê-lo aqui no nosso podcast Atalaias Cast. Vidas foram alcançadas nesses podcasts que aconteceram e eu sei que hoje não será diferente. Então, nesse primeiro momento, a gente gostaria que o senhor compartilhasse conosco um pouco da sua história de vida, a sua conversão, falasse para o pessoal que está nos assistindo, para os jovens que nos assistem e que não conhecem o senhor, para que eles possam entender quem é o evangelista Sérgio, o pastor Sérgio aí da nossa igreja, né? E para que as pessoas comecem a conhecer o senhor melhor. Então, fica à vontade. Ok, primeiro, parabenizar vocês por esse trabalho aqui, né? Os jovens, a mente brilhante que idealizou esse trabalho aqui. Parabéns. É uma forma de divulgar o evangelho, isso é enriquecedor, porque certamente pessoas ouvem textos bíblicos, mensagens bíblicas, e a mensagem bíblica ela faz a diferença, porque transforma vidas, né? A Bíblia transforma vidas. Uma vez que a Bíblia não é um livro qualquer, didático, científico, a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem poder. Eu sou testemunha disso, de pessoas que... E vocês também são, e quem está ouvindo sabe. Quem confessa a nossa fé evangélica sabe que a palavra de Deus ela transforma vidas, né? Isso é uma realidade, né? Parabéns, agradecer a Deus por estarmos aqui nesse momento. Dizer aos amigos que estão ouvindo através da internet que olhem por esse trabalho para que ele cresça a cada dia, né? E Deus está nesse negócio, meu amigo. Deus está aqui, com certeza, né? Camarada que se disponibiliza a divulgar a palavra de Deus de forma legítima, que é o caso aqui, com certeza Deus ele assina embaixo. Amém. E aí tem resultados, né? Porque vai que numa dessas você está falando aqui do amor de Deus, dos testemunhos e coisa do gênero. Então uma pessoa aflita ouvindo, né? Assistindo, presenciando. E o Espírito Santo fala a esse coração, com certeza, né? Vai ter resultados qualitativos, porque ela ouviu a palavra e houve uma transformação. Então, mais uma vez, agradecer a Deus e agradecer a todos vocês aí que iniciaram esse trabalho, né? Eu estou alegre por estar aqui, né? Achei interessante, né? A iniciativa de vocês aí. Que Deus abençoe e que esse trabalho cresça. Amém. Isso aí, pastor Sérgio, é um prazer tê-lo conosco. Como o Manuel citou aqui, o senhor é nordestino. E Deus te trouxe aqui para o sul, para o Paraná, para o lugar, tirou do lugar quente e te trouxe para o frio. Pastor Sérgio hoje está na reserva, né? Mas também capitão do Exército. E hoje, no nosso campo, é líder de evangelismo e missões. E, pastor, a gente queria que o senhor contasse para a gente como tudo começou, quando o senhor aceitou Jesus, como que foi, aonde foi, como tudo aconteceu de lá para cá, para chegar até onde o senhor está hoje. Tá. Então vamos começar pela minha conversão, né? Eu me converti ao Cristo vivo em 1993. Talvez alguns aqui nascido era aqui. E como eu me converti? Dentro de um quartel do Exército, né? Porque vocês não sabem, mas dentro das Forças Armadas, em especial o Exército, que é a minha realidade, que eu trabalhei 33 anos e 10 meses, se prega muito o evangelho. Interessante isso daí. Sim. Né? E aí tinha lá um capitão
Hoje ele é capitão, não é porque não era capitão, não é pela promoção. Ele da Igreja Batista, ele pregava o evangelho e eu gostava da linguagem que ele usava, entendeu? Camarada inteligente, pregava. E o interessante, quando ele pregava, me chamava a atenção. Ele falando da palavra de Deus, explicando, então me cativava, eu ficava... Já era o Espírito Santo trabalhando, né? Sim, com certeza. Então, isso foi há 28 anos, né? 1993. E ali, ele falando o amor de Jesus, eu me converti ao evangelho, né? Glória a Deus. Aí fui para a Igreja Batista. Ele me convidou, fui, só que eu não me identifiquei. Nada contra os batistas, que Deus os abençoe, né? Sim. Mas eu fui para a Igreja Batista do culto, mas não me identifiquei com a Igreja Batista. Interessante. Né? É povo de Deus também. Sim. Se tiver algum batista ouvindo, que Deus o abençoe, né? Nada contra os batistas. Só que eu não me identifiquei na Igreja Batista, né? Aí fui para a Assembleia e me identifiquei. Fiquei até hoje na Assembleia de Deus, né? E ali, interessante que nunca me desviei, graças a Deus. Até hoje não me desviei, né? Porque o amanhã você não tem acesso ao amanhã. Mas Deus há de me preservar. E eu cheguei a ter descuidos, mas não me desviei do evangelho, né? Fiquei firmado e até hoje. E eu até ontem falei no culto, estava mexendo na palavra, falei que eu estava com 4 meses de crente, fui batizado com o Espírito Santo. Fui batizado, estava de serviço, né? E estava pregando para um católico carismático, ó. Esse camarada, inclusive, ele é um exímio atirador. Ele é atleta de tiro. O nome dele nunca esqueci o nome dele. É Flauberto. Flauberto. Sargento Flauberto na época, né? Não sei onde está o Flauberto hoje, rapaz. E aí eu pregando para ele católico carismático. E eu com 4 meses de crente. Rapaz, eu fui batizado com o Espírito Santo na frente dele. Ele não entendeu nada, ele. Eu comecei a falar línguas estranhas para ele, ó. Mas de um poder tão tremendo, ele pegou e se converteu, ele. Se converteu depois. Glória a Deus. E pronto, de lá para cá, Deus tem me guardado, me abençoado, né? E aí o militar tem uma vida errante, né? Ele é transferido. Eu servi em 8 estados do Brasil. Das 26 federações e o distrito, eu conheço 22. Eu não conheço 4, né? Eu não conheço Mato Grosso do Sul, não conheço Rondônia e nem conheço Acre. Aliás, nem conheço Amazonas, são 5. Ainda é. Então, das 27 federações, eu só conheço 22, não conheço 5. Servi em 8 delas, né? As demais, ou eu viajei em atividade militar, ou eu fui conhecer, né, como turista, vamos dizer assim. E fui para o exterior, a missão de paz da ONU, né? E esses 33 anos de exército e 10 meses, eu tive esse privilégio. Eu dirigi um trabalho numa igreja lá em Natal, vizinho Sete Macumba. Era problema até o talo, meu amigo. E ali Deus me honrou, me abençoou. Eu aprendi isso. Quem faz a obra de Deus com sinceridade, Deus ele honra. Verdade. E abriu vagas para concorrer, né? Porque para ir você para o Haiti, você passa por um universo seleto, entendeu? Você é selecionado. E há muita gente concorrendo. É por especialidades, entendeu? Eu trabalho na parte logística. E eu fui selecionado, Deus me selecionou. Foi Deus ali, entendeu? Que me colocou ali. E ali uma irmã chegou para mim, não me conhecia essa irmã, não me conhecia, e falou assim, ó, você está indo para um lugar distante e fique tranquilo, tá tudo preparado lá, ó. Glória a Deus. E estava preparado de fato, entendeu? Eu encontrei muita coisa organizada, né? Então foi uma experiência muito boa, né? Muito interessante. Um país pobre, né? Um país da América Central. Aliás, é o país mais pobre das Américas, é o Haiti, né? E ali eu pude entender um pouco de missões, né? Porque nós ouvimos falar de missões, ouvimos falar, mas efetivamente pessoas não sabem nem conceituar o que é missão. Porque, por exemplo, vocês são missionários, vocês. Amém. Quando você se disponibiliza para pregar o evangelho na tua cidade, tu é missionário. Amém. Missionário local. Sim. Entendeu? Porque ele está numa missão de Jesus, que é divulgar o evangelho. E tem o missionário transcultural. Esse é mais desafiador, porque ele vai encontrar a barreira da língua, dos costumes e etc. Entendeu? Sim. Então ele vai encontrar essa dificuldade. É um desafio. Mas eu pude presenciar lá no Haiti, foi interessante, né? Então, resumindo, é mais ou menos isso daí, Diego. Glória a Deus, pai. E é interessante porque o senhor foi alcançado por alguém que teve coragem de evangelizar, né? De levar a palavra do Senhor. Sim. E hoje o senhor está evangelizando almas e alcançando almas. E é assim que funciona no reino de Deus, né? Você recebe ali a palavra, a semente, e quando a semente gera frutos e germina, você começa também a lançar sementes e evangelizar e ganhar almas. Então a gente gostaria que o senhor trouxesse para nós a importância desse trabalho evangelístico,
desse trabalho de missões da igreja. Uma igreja que tem como evangelismo um pilar, né, para se sustentar e para avançar. E usar essa ferramenta aqui, como esse podcast, para o senhor também incentivar nossas igrejas, nossos líderes, nossos pastores a implementar esse trabalho evangelístico tão importante, né, nas suas igrejas. Bom, a Assembleia de Deus ela está aproximadamente no Brasil há 100 anos. Há um século que ela é atuante no Brasil. Parabéns para os marcos, né? Os pastores de outrora que levantaram essa bandeira. A maioria já faleceu, hoje tem uma nova safra de pastores que está dando continuidade. É um processo contínuo. E esse princípio da continuidade ele não pode ser quebrado, Diego e Emanuel. O pastor X passou para o Y, o pastor X morreu. O Y passou para o Z, o Y morreu. E assim foi dando continuidade. Hoje estamos em pleno mundo pós-moderno. Esse evangelho ele continua porque alguém no passado plantou a semente. Sim. Essa geração, a nossa geração, ela está com a responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho, né? E é um compromisso com quem? Não é com o homem, não é com o Estado, constituições, é com Deus. Deus. Por que é com Deus? Porque a Bíblia diz isso. Lá, eu vou citar só um texto aqui, tem vários, né? Os 4 evangelhos citam isso daí. Sim. Marcos 16, 15. 15, 16, 17, 18. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse ide é uma ordem de Jesus, do dono da vida. E o cristão precisa assimilar isso. Ah, mas eu fui chamado para cantar. Parabéns pelo talento que você tem como cantor. E canta bem, né? Na nossa igreja tem irmãos que são verdadeiros talentos. Irmãs e irmãos que têm uma voz abençoadíssima. Esse é um instrumento que deve ser usado no evangelismo. Com certeza. Né? O irmão ou a irmã que tem essa... Eu estou citando o exemplo do cantor. Mas tem Diego, que é pregador, prega bem. Você prega bem, Diego. Então, o pregador, ele tem que pregar na igreja? Deve pregar na igreja. Excelente. Mas ele precisa entender que ele tem que quebrar as barreiras das 4 paredes. Sim. Tem que sair da igreja. Porque a igreja ela só cresce se tiver evangelismo. Né? Verdade. Claro, um evangelismo qualitativo. Tem que ter evangelismo e discipulado. Não adianta, aqui é uma igreja, eu prego o evangelho, se converteu o José dos Anzóis Pereira, se converteu lá, o José. E aí a igreja não dá continuidade, não vai visitá-lo, não vai convidá-lo para a escola dominical, não vai mostrar para ele o que realmente é a Bíblia, o que é realmente ser cristão. Ele vai ficar perdido, você está entendendo? Sim. Então o apóstolo Paulo era especialista nisso, de discipular. Tá? Então, esses princípios são bíblicos, Emanuel. O cristão precisa entender que se ele tem algum talento em qualquer área, música, instrumento musical, dom da palavra, etc., administrador, o camarada ele está dentro da igreja ali, porque a igreja não é uma empresa, porque não tem fins lucrativos, embora tenha traços de uma empresa, porque ela arrecada recursos, né? Sim, com certeza. Mas são doações. Ela tem que ter administração. E aí tem um camarada que ele é exímio administrador, isso é importante. Sim. Então são talentos. Tudo isso, esse somatório, tem que ser potencializado, redirecionado para o evangelismo. Por quê? Mas por que tem que ser? Porque Jesus falou que tem que ser assim. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então a igreja faz isso? Faz. Por onde eu passei nesse Brasil afora, e inclusive no exterior, faz. Sim. Agora eu digo o seguinte, pode ser melhor. Com certeza. Pode ser potencializado. Por quê? Porque é bíblico, é uma necessidade. De cara, nós estamos aqui porque alguém, num passado próximo ou longínquo, evangelizou e nós nos convertemos. Exato. Entendeu? É isso aí. É interessante essa paixão por missões, por evangelismo, que a gente percebe que tem na sua vida, pastor. Eu me lembro, na reunião de obreiro, a qual o nosso pastor-presidente, pastor Percy, o chamou para apresentar diante do campo inteiro como líder de missões. O Cleiton estava do meu lado e a gente percebeu quando o senhor chegou que as lágrimas começaram a descer. Aquele momento foi um momento lindo. Interessante, é mesmo. Porque hoje em dia, infelizmente, não são todos que ao receber uma chamada assim, um privilégio de servir ao Senhor numa posição assim, se emocionam diante do chamado de Cristo. Então, às vezes,
as pessoas têm deixado esse amor por missões, amor pelo evangelismo, amor pelas almas morrer. E isso foi muito perceptível na vida do Senhor, porque até por um momento ali naquela reunião, todo mundo parou porque sentiu a presença de Deus, por perceber o amor que estava passando ali do Senhor a todos, visivelmente. Entendi. E nesse momento, queria que o Senhor contasse pra gente, no Haiti, Deus o conduziu lá através do exército, mas com certeza eu já pude ouvir até mesmo o Senhor contar algumas experiências que o Senhor teve lá relacionado à obra do Senhor, a missões, a evangelismo. O Senhor poderia dividir com quem está assistindo algumas dessas experiências, das manifestações do poder de Deus naquele lugar? Bom, o Haiti, né, ele é próximo aos Estados Unidos e ele é usado como ponte para tráfico de drogas, né? E aí existe uma guerrilha lá, um braço armado contra o Estado. De um lado o Estado, no meio público civil, do outro lado o braço armado irregular. E morrendo muita gente inocente, a ONU teve que intervir, né? Então o Exército Brasileiro, ele, não sei se vocês sabem, mas na ONU são 195 países membros. E 5 países têm poder de voto. Eles decidem poder de vetar ou não as demandas, né, do mundo. Os 5 países são os Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. Existe uma 6ª cadeira que estão querendo abrir, né? E é uma possibilidade do Brasil assumir essa cadeira. Não obstante, ela é concorrida por outros países de peso, como a Índia, que tem artefato nuclear, a Argentina, que já não tem como, porque a Argentina está com sérios problemas socioeconômicos. Então, e um dos critérios para o Brasil assumir essa cadeira, essa possibilidade dessa 6ª cadeira, um dos critérios que a ONU exige é ele comandar a força de paz. Então, aquele é estratégico, o Brasil ir lá comandar aquela força de paz, entendeu? Então, muita gente não entende isso. Mas isso é importante da geopolítica. E o Brasil foi comandar lá por mais de uma década. E eu tive o privilégio de ir no biênio 2008, 2009. Eu fui no final de 2008 e fiquei até o meio do ano de 2009. O que me chamou a atenção, eu já sabia disso, só que isso potencializou, né? Isso foi, o trabalho de Deus, ele traz bênçãos. Quem faz a obra de Deus com sinceridade, isso traz reflexos positivos e espirituais na tua vida e na tua família. Sim. Por que eu falo isso? Porque lá nós estávamos evangelizando de forma tremenda. Todo domingo tinha evangelismo, né? E a língua do Haiti é o creole, né? O que é o creole? É a língua do Haiti. Só que a língua do Haiti, ela tem uma influência do inglês e do francês. Então nós pregávamos todo domingo em português e o tradutor traduzia do português para o creole. Era interessante. Acredite, entrava em torno de 100 pessoas. Glória a Deus. 100 haitianos, né? Essa cifra aumentava e diminuía, oscilava, mas tinha essa média. Glória a Deus. E após o culto, até com chuva, debaixo de uma laje, a gente pregava debaixo de uma laje lá. E após o culto, nós alimentávamos ele com suco, biscoito, bolo. E esse alimento era o atrativo para eles, por causa da fome, né? Sim. Um país empobrecido, 11 milhões de habitantes, dos quais apenas 5% detêm um poder econômico, Diego e Emanuel. E nós pregávamos e passamos lá 7 meses e 10 dias. O que aconteceu? Houve a transição do nosso, chama-se contingente, né? 1.300 homens aproximadamente. A gente é deslocado para o Brasil, só que antes disso tem a passagem de função. O Exército manda uma turma, é interessante que ele manda embora 200 homens, mas chega a 200, tá entendendo? Há uma substituição. Tem que ter sempre lá 1.300 homens, por causa da segurança. Sim. E são vários países, só do Exército Brasileiro são 1.300 homens. Só que tem outros países também. Mas quem comanda é o general brasileiro, é o Força Comanda, né? Comando da Força em inglês. E aí, 7 meses e 10 dias. Aí foi o novo contingente, que é o novo capitão. Tal. Nós estávamos na 3ª Companhia de Força de Paz. Lugar chamado Cité Militaire, cidade militar. É num morro, é uma favela dantesca, gigante. E a nossa base é no meio de uma favela. Entendeu? Só que é murada, né? E nós armamos até o dente. Porque se aquele povo se revoltar e invadir a nossa base lá, já era. Entendeu? Não aconteceu isso, mas há essa possibilidade. Pra você ter uma ideia, todo dia entrava serviço armado, em torno de 30 homens armados. Imagina. Todo dia.
de fuzil, entendeu? Dentro da nossa base, a nossa segurança. Nunca houve isso. Mas a gente tem que se planejar e se precaver, né? Sim. Tragédias muitas vezes acontecem porque não há prevenção. Tem que ter planejamento e prevenção. Sem planejamento, somente por acaso você conquista objetivos, né? E o que aconteceu? Então, nós passamos a função para o novo comandante, né? E ele proibiu o culto, ó. Não quero culto aqui, não. E eu falei antes, faça esse culto com o nosso capitão lá. Sim. Porque quem nos comandava era um major da nossa base lá. E todo a operação general e o batalhão coronel. Nós éramos um major, porque é fatiado, entendeu? Para você entender, nós temos o pastor Pessi, que ele é o nosso pastor presidente. Ele comanda o campo de Ponta Grossa, né? Sim. Claro que ele é presidente. Vamos usar até a Ponta Grossa, Sim, tá sim. certo? Ele comanda Ponta Grossa. Aí abaixo dele vem os setoriais. Abaixo dos setoriais vem os pastores de congregação. Ou seja, é fatiado por comandos, né? Nós entendemos assim. É chamada hierarquia eclesiástica. Tá? Aí o pastor Pessi, ele é presidente da Convenção do Estado do Paraná, ele é presidente da Convenção da região sul do país, né? Ele tem várias funções, mas para você entender, a mesma coisa é o exército, ele vem diminuindo por escalões, né? E nisso daí a gente passou a função para o novo comandante. Não quero culto, proibir o culto. Ó. Eu falei assim, olha, não faça isso, dê continuidade a esse trabalho de divulgar a palavra, porque isso aí é um trabalho sócio-religioso. Isso é muito importante. Proibiram. Eles deixaram só os militares fazendo os cultos lá. Ele não permitiu que os civis entrassem. Ora, se o alvo é o civil, meu amigo, resultado disso daí, veio o terremoto. Matou 18 militares nossos, só não morreu mais gente, porque Deus é misericordioso demais. Amém. E morreram 300 mil haitianos. Meu Deus. Devastou o Haiti, meu amigo. Ei, quando fala 300 mil haitianos, diga 300 mil mortos e 300 mil famílias vivas traumatizadas. Porque perdeu os entes queridos, entendeu? Certeza. E nisso tudo aí, e nós chegamos em paz, ficamos lamentando aqui no Brasil, porque quando chegou no Brasil aconteceu o terremoto lá, né? Nós lamentamos muito, rapaz, aquela tragédia, né? E interessante, Diego e Emanuel, que os irmãos se mobilizaram e fizeram uma igreja lá, levantaram em torno de, na época, não sei se foi $70 mil, mais ou menos isso daí, um pouco mais, que hoje dá o quê? Dá 350 mil reais. Isso em 6 meses. Doações de irmãos. Construir uma igreja, que a igreja não tinha, era um plástico lá, umas tábuas de madeira, um negócio bem precário, primitivo. Acredita nisso? Os bancos eram tijolos tijolos de cimento. Sim. Aqueles blocos de cimento. Aí os irmãos construíram a igreja do alfinete ao foguete. Construíram tudo. Chegaram pro pastor, tá aqui a chave, pastor. Deu para ele. Ficou muito alegre ele, ó. Imagina. Veio o terremoto e não derrubou a igreja. Glória a Acredita Deus. Um lugar chamado Lespinasse. É um bairro. Tipo o bairro do Diego ali, Oficinas. É um bairro. Sim. Só que é distante, entendeu? Distante de Porto Príncipe, que é a capital. Na verdade, não é um bairro. Seria um bairro, é uma localidade, é um povoado. Sim. Lespinasse, muito distante. Então, para você ver como o evangelho é importante. Como a igreja, nós somos a igreja. Glória a Deus. Num determinado local, ela faz a diferença. É mais ou menos por aí, Diego. E é interessante porque onde a igreja chega, né, ela faz a diferença. Né? Com certeza. Onde a igreja coloca a planta dos pés, a Bíblia nos garante isso, né? As portas do inferno, elas não prevalecem. E essa estratégia desse podcast, pai, é justamente isso, né? É nós alcançarmos determinados locais Maravilha. que de outra maneira nós não conseguiríamos alcançar, né? Há vidas que assistem esse podcast e são alcançadas pela palavra Sim, do com Senhor, certeza. pelo Evangelho. E eu queria conversar com o senhor sobre isso, as estratégias que Deus nos dá, né, para levarmos o Evangelho, seja o evangelismo nas ruas, seja o evangelismo numa plataforma digital, online, mas nós não podemos ficar parados, né? O que nós não podemos fazer é deixar esse instrumento e essa forma de levar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu queria que o senhor compartilhasse com os nossos ouvintes, com o pessoal que nos assiste, que o senhor incentivasse eles a também usarem
as ferramentas que Deus deu para eles para levarem o evangelho. Seja nas mídias sociais, na igreja deles, implementar o evangelismo. Queria que o senhor trouxesse uma palavra do céu mesmo para incentivar a igreja do Senhor de sair das quatro paredes e fazer o reino de Deus avançar. O senhor tem vários testemunhos também de evangelismo aqui na própria cidade, se o senhor puder também compartilhar conosco para edificar a fé, Sim, né? Para certeza. motivar essa galera, esses jovens a evangelizar. Isso é importante, né? Entendi. O podcast é uma forma de você evangelizar, né? Sim. O Facebook, as redes sociais, elas são importantes. Agora tem que ter muito cuidado e muita maturidade para não misturar as coisas, né? Se ele vai pegar o Facebook dele lá e vai colocar mensagens bíblicas, excelente. O WhatsApp, vamos pegar o mais básico, o que é usado, muito usado o WhatsApp. Redes, não? Ele monta ali um grupo da igreja e aí ele passa para amigos é uma progressão geométrica. Eu conheço o Diego, mas o Diego conhece outras pessoas que nem crentes são, né? Então, quando eu passo informação para o Diego, eu estou usando o WhatsApp como exemplo, tá? Eu passo informação bíblica para o Diego, ele vai passar para as outras pessoas também. Então, são instrumentos. Eu vou falar da minha realidade, né? Eu gosto de evangelizar da seguinte forma. Vou pegar o último exemplo, o penúltimo exemplo que eu usei aqui na subsede. Eu usei 3 frentes, né? Isso na prática. Eu usei o carro de som. Sim. A gente contrata um carro de som, um irmão da igreja, lá do setor 6, eu acho. Ele é irmão do esposo da milícia lá, da Eliezer. Ele vem com o carro de som, entra um jovem, às vezes o Emanuel, um jovem que estiver lá presente, para ir junto com ele, né? Com o próprio Eliezer. E aí ele sai divulgando que vai ter culto à noite e divulgando a palavra de Deus e jogando hinos, né? Aquelas vinhetas, Sim. intercalando. Com certeza, essa mensagem, ou até mesmo o louvor que sai do som e adentra nos lares por onde ele passa, ali tem efeito. Com certeza. Eu não tenho dúvida, tá? Ali são sementes plantadas. Isso é uma forma, né? A primeira frente. A segunda frente, os jovens no sinal. Nós usamos isso daí, né? Vários jovens levaram cartazes, né? Distribuir literatura. Lembrando que a literatura tem que estar carimbada, é importante isso daí. Sim. É o marketing da igreja. E se for sem carimbo também funciona. Só que o carimbo é mais organizado. Dá uma direção para a E pessoa. lógico, vai que aquela pessoa, ela tá aflita, tá? Ela lê. Ali é a palavra de Deus, meu amigo. Ali é uma pitada da palavra de Deus. Sim. Um versículo. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ela tá arrasada. Moralmente, espiritualmente, financeiramente, etc. Ela lê e entende. Aí tá lá o endereço da igreja, o telefone. Ela vai lá na igreja, né? E se não tiver o endereço também, funciona do mesmo jeito. O foco é plantar semente no coração das almas. Seria a segunda frente, né? Repetindo, a primeira frente é o carro de som, a segunda frente, os jovens no sinal com cartazes e literatura sendo distribuída. E um terceiro grupo, que é a terceira frente de irmãos duplas que sai em casa, na rua, jogando a rede e distribuindo literaturas, né? E aí foi quando eu tive lá o testemunho, lá vou até trazê-lo, esse rapaz, é um adolescente de 12 anos, que ele entregou uma literatura lá e houve uma transformação interessante. Glória a Então, Deus. essa é uma metodologia que eu estou usando. Eu estou com outras ideias aí, entendeu? Por exemplo, lá o pastor Daniel, abençoado lá, muito, muito ousado, intrépido, o pastor Daniel lá do Rio Branco. Rapaz, ele foi um trabalho lá fantástico que ele faz. Todo mês ele escolhe lá um domingo para evangelizar. Aí o último que ele fez agora, ele chamou advogado, chamou dentista, psicólogo, montou um trabalho social na igreja, entendeu? Ele foi evangelizar e distribuiu cesta básica também. Foi evangelizar, além de evangelizar, ele convidava para a igreja. Aí muitas pessoas vieram. Ele disse, vai ter atendimento com advogado, com psicólogo, etc. Um aspecto social da igreja, né? E essas pessoas vieram, entendeu? Então o trabalho que o Daniel fez lá, fantástico. Tu vai apresentar, né, Manuel? Sim. É uma outra forma, Manuel, de evangelizar, entendeu? Então, métodos tem vários. E aí você escolhe. O que não pode é ficar parado, né? A gente para, vou para a igreja domingo. É o domingueiro. Vai no domingo para a igreja. Tudo bem, ainda bem que tá indo para a igreja. Mas a gente que é cristão, que está aí há muito tempo na igreja, a gente tem que ter esse entendimento. Eu preciso fazer esse trabalho, né? Sim. Tem retorno. Eu estava comentando com a Manuel esses dias, hoje, que a gente estava evangelizando no Tarobá. Eu ia no sábado evangelizar, no sábado lá.
Fui muitas vezes sozinho, fui muitas vezes. Uhum. Olha o que aconteceu, meu amigo. É a teoria da semente plantada. Sim. Ela germina. Aí eu passei um ano evangelizando Tarobá, 1 ano. Entendeu? Aí eu tô ali na sede, aí vem uma irmã. Irmão Sérgio, Pai do Senhor, tudo bem? Eu sou irmã daquela senhora lá que você evangelizou. Ela se converteu e casou com um presbítero. Você tá entendendo, Glória meu amigo? A Deus. A semente plantada. Então, nós temos um terrível hábito, o ser humano. Ele é imediatista. Sim. Ele quer evangelizar hoje, quer que se converta 100 pessoas. Amém. Né? Se acontecer isso, né? Mas só que ali você está combatendo o inferno, rapaz. Você está plantando sementes. De cara, tu tá cumprindo a ordem do governador? Não. Do prefeito? Não. Do pastor? Não. De quem é a ordem? De quem é? É de Jesus. Você tá entendendo? Então, Jesus, eu vou fazer o que tu tá mandando, hein? Vou evangelizar. Aí o método, redes sociais, parabéns. Facebook, WhatsApp, Instagram e etc. Agora, lembrando, tem que ter cuidado, né? Sim, com certeza. Quando usa redes sociais, né? Mensagens que edificam. Cuidado para não lançar mensagem preconceituosa, que vai criar um transtorno. Jesus te ama, não tem como o cara questionar isso daí. Não, né? forma alguma. Tem um plano na tua vida, e etc. Né? Mensagem bíblica. Então você tem que ter cuidado, por quê? Porque as redes sociais, ela alcança outros países, né? Outros estados, e etc. Então, o reflexo, o poder que tem o evangelizar usando podcast, etc., é fantástico, né? Então, esses métodos, Manuel, eles são válidos, né? Agora precisa ter outra coisa importante, Manuel, tem que ter oração. Por que tem que ter oração? Porque esse trabalho aqui não é um trabalho do homem. Sim. Não é uma empresa que está divulgando um produto. Eu vou vender essa caneca aqui do Atalaias. Fazer um marketing pessoal ou de uma empresa. É diferente. Eu estou divulgando algo que tem poder sobrenatural, que é a palavra de Deus. É um poder fantástico de transformar. Então nós temos que acreditar nisso porque isso é um princípio bíblico, né? A palavra transforma. Então tem que ter esse cuidado em separar as coisas quando eu vou divulgar a palavra de Deus através das redes sociais. É válido? É. Tem resultado? Tem. Porque tem testemunho de pessoas que se convertem pela televisão. Sim, com certeza. Né? Tá lá de madrugada lá, liga lá a Assembleia de Deus, a Universal, sei lá qual igreja. O cara ouve uma palavra que ele tá aflito. O cara quer suicidar. Aí ouve uma palavra de conforto e aí há uma transformação. Por quê? Porque através daquela palavra o Espírito Santo opera maravilha. Mas por quê? Porque houve uma responsabilidade, foi planejado, não é feito de qualquer maneira. Esse trabalho de vocês aqui, maravilhoso, foi planejado, calculado direitinho, uma equipe de pessoas que está fazendo aí um trabalho fantástico e isso tem resultado com certeza. É mais ou menos por aí, entendeu? E pastor, citando aquilo que agora há pouco eu citei sobre a forma como o senhor sentiu a presença de Deus quando foi anunciado que estavam te dando a liderança de missões, hoje muitas pessoas enxergam o chamado de Deus apenas como um status, buscam apenas como isso. E a alegria de sentir Deus quando você recebe o privilégio de servi-lo em alguma posição, a gente precisa entender que a gente está ali para ser servo. E o que o senhor acha que na nossa atualidade tem feito com que muitas pessoas tenham enxergado posições apenas como status e não como algo que dá o privilégio de poder ser servo de Deus? Já não tem mais tido aquela alegria de poder exercer esse chamado a qual lhe foi concedido o privilégio de servir. Entendi. Diego, é o seguinte, eu estava em casa, antes de responder a tua pergunta diretamente, eu estava em casa, isso foi, se não me engano, foi num sábado, naquela reunião, foi num sábado, se eu não me engano. Bom, Um sábado ou um domingo à tarde, isso. né? Eu estava em casa deitado, rapaz, eu falei assim, rapaz, aí eu sabia que tinha reunião, porque foi anunciada a reunião do ministério, etc, etc. Eu falei, hoje eu não vou não, eu tô cansado, eu não vou hoje, não tem condição. O pastor vai ter que me entender, eu não vou hoje, tô cansado. Aí eu deitei, o Espírito Santo, vá pra reunião. Porque eu fui surpreendido, né? Vá pra reunião. Eu vou não, tô cansado, não vou não. E fiquei relutando, Vá pra reunião e vai de paletó ainda mais. Desse jeito, Aí eu, não vou não, tô cansado, não vou não. Fiquei relutando. E
vá para a reunião. Eu peguei e fui. Só que eu fui camisa manga comprida, né? E gravata. Eu, tá bom, eu vou. Aí fui. Ficava cansado, hein? Sentei lá atrás para dormir. Fiquei lá atrás. Fiquei lá atrás e tal. Aí o pastor começou a abordar lá os assuntos de interesse da igreja, etc, tal. Aí ele chamou o Gerry, né? Sim. O Gerry para coordenar o trabalho. Parabéns. Eu só comigo ali. Porque ele tinha comentado com o pastor Pires que ia chamar uma pessoa e transferir pela responsabilidade de coordenar missões e evangelismo em Ponta Grossa. Excelente ideia. Até então, se tinha, estava parado, né? Uhum. Aí, uma boa ideia dele, viu? Muito bom. E aí, você acha que aí não, pastor? Deixa o pastor decidir isso aí. Ele e Deus, né? E aí, eu acho que o pastor Pires falou para ele, sabe? Alguma coisa. Aí chamou o Gerry, tranquilo, tava lá atrás. Aí depois, agora eu vou chamar mais um que é para auxiliar o Gerry. Vou chamar um lá do Nordeste. Eu, tá tranquilo, no Nordeste já tem muita gente do Nordeste. Sim. Lá tem um Diego, tem um Juninho. E eu tava lá e de repente era o irmão Sérgio. Aí eu, pronto, então, eu me surpreendi, entendeu? Uhum. Aí eu fui, pronto, abracei a causa. Estamos aí, eu e o Gerry, nós estamos abraçando essa causa. O Gerry é uma pessoa maravilhosa aí, né? Tá envolvido, ele, Sim, né? com certeza. Dinâmico. Sábado agora ele fez um trabalho fantástico lá no setor 5. Fantástico o trabalho dele lá, viu? Eu até falo aqui que o evangelho do Gerry foi o dia que mais reuniu irmãos da igreja. Glória a Deus. Entendeu? A igreja dele foi muita gente da igreja dele, muita gente. Parabéns, né? Isso aí, essa é a ideia. E é interessante como Deus coloca as pessoas no mesmo nível de paixão pelas almas. O Gerry está envolvido, ele está envolvido eu gosto muito dele. O filho dele estava lá, levantando a bandeira, né? Ensanguentada de Cristo. E foi um trabalho fantástico ali. E essa é a ideia. Agora, sobre a tua pergunta. O irmão, ou a irmã, né? Gênero humano, irmão. Quando ele assume qualquer função, ele precisa entender que ele não pode redirecionar o foco. Ele assume uma função e passa a conceituar ou conceber aquela ideia como status. Essa é uma opção um pouco inteligente, né? De cara, ele não está numa empresa, repito, ele está na igreja. E igreja implica em lutar contra as trevas. Sim. Ele vai ter problema. Entendeu? Com certeza. Vai ter problema, porque Deus, quem é que está nessa direção desse trabalho é o fulano. Deus tem que assinar, meu irmão. Deus tem que aprovar. Porque se Deus não aprovar, ele vai ter sérios problemas. Você está entendendo? Sim, Então ele tem que fazer com amor. Tem que fazer se esforçando para ver resultados, orar a Deus, buscar a Deus. Porque ele vai enfrentar as trevas. Então ele não pode jamais, em tempo algum, assumir qualquer função na igreja, seja qual for, da simples a mais complexa. E entender a status, eu sou o coordenador de tal função. Não pense assim não, meu irmão. Se tu tá nessa função é porque Deus te colocou. Se Deus te colocou, veste a camisa e mergulha, aprofunda aí que tu vai encontrar coisas tremendas aí. Esse é meu entendimento, sabe? Eu respeito todo mundo, né? Não sou melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Tô ali para ajudar. Tô ali para ajudar a igreja do Senhor. Esse é o meu entendimento. Entendi. Amém, gente. Então, fica conosco aí essa responsabilidade de vestir essa camisa do evangelho, né? Que nesse podcast você possa ser encorajado, jovem, irmão, irmã que nos escuta, que nos assiste, a levantar de fato o evangelho, né? A levar o evangelho a toda criatura. Quando o meu pai falava, eu lembrei daquela passagem bíblica que Jesus fala assim: esses sinais seguirão os que creem. Então, quando você se coloca na posição e se coloca como sendo um instrumento do Senhor para levar o evangelho, para evangelizar, para ganhar almas, os sinais do céu, poder e maravilha vão te acompanhar. Cura, expulsar demônios, né? Os dons celestes te acompanharão. Então você nunca estará sozinho. Meu pai falou que estava sozinho evangelizando ali no Tarobá, mas tem testemunhos maravilhosos. Por quê? Porque o Espírito Santo acompanha, o Espírito Santo direciona. Então que nós possamos, né, ter esse entendimento e levar o evangelho a toda criatura. Pai, a gente já está nos encaminhando para o final do nosso podcast. E a gente gostaria que o Senhor trouxesse uma palavra, né? A gente tem um costume aqui no nosso podcast, Diego, do nosso convidado ao final do bate-papo, ele trazer uma palavra do céu para os nossos corações e para os corações daquele que nos assiste. Então, nesses minutos finais, eu gostaria que o Senhor trouxesse uma palavra de Deus aí para quem está nos acompanhando e nos assistindo. Tá certo. Vamos lá. Vamos puxar aqui um texto. Tem vários textos bíblicos aqui, né? Mais de 31 mil versículos tem, né? Vou puxar só um aqui. Vamos pegar o carro-chefe do evangelho. Dos evangelhos. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Só essa parte.
Isso aí mostra, é um texto que faz despertar na mente das pessoas que elas são carentes, elas têm seus traumas, suas angústias, dores, decepções, frustrações, etc. E tudo isso aí, você quando deposita isso aí nos pés de Jesus, com fé, você tem a vitória. Tem a vitória porque é uma promessa de uma pessoa especial, chamada Jesus, que através da história, através da Bíblia, tem feito a diferença. Um ser que veio ao mundo, mostrou para a humanidade o seu potencial, gerou inveja na sociedade da época, o mataram, mas ele alertou, vão me matar, mas eu vou voltar. Ressurreto ao terceiro dia, com a chave da vitória. E lança essa mensagem para culturas, povos, reis, etnias, classes sociais, independente da condição social do homem, cultural. Não interessa a sua posição na pirâmide social, se está embaixo, está em cima. São almas carentes de Deus. Ele fala, ei, qual é o teu problema? Eu resolvo. Entendeu isso aí? E agora, com certeza, tem pessoas ouvindo a gente, né? Com certeza. Com problemas. Sim. Nas mais diversas áreas. E esse texto, Mateus 11, 28, você grave. Isso é um cheque assinado em branco por Jesus. Qual é o teu problema? Eu não quero ouvir o teu problema. Venha que eu resolvo. Porque se você disser assim, não, meu problema é um câncer, então eu não consigo curar, não. Ele não diz isso. O meu problema é financeiro, a dívida é $1 milhão, não interessa. Você tem que crer e buscar o Senhor. E Jesus, como um ser inteligente, poderoso e grande, ele tem poder para equacionar o teu problema. Por quê? Essa palavra que eu li, Mateus 11, 28, é uma palavra de esperança. Ela traz esperança para o homem aflito. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. É isso aí, gente. Você que nos acompanhou, como o pastor Sérgio disse aqui, há um texto lindo. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Jesus é a solução. Jesus pode fazer por nós aquilo que nós não podemos. E é por isso que nós estamos aqui. Porque fomos alcançados por Ele. Amém. E temos vivenciado coisas extraordinárias na sua presença. Você que está na sua casa que ainda não serve, há uma oportunidade neste momento, enquanto você nos assiste, de entregar a sua vida a Cristo. Vem para a presença de Jesus, procura uma igreja próxima da sua casa, se entregue a Cristo. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. E você que já está na presença de Jesus, já faz parte de uma igreja, não se acomode, faça a obra de Deus. Pastor Sérgio, logo após esse podcast, vai sair porque tem uma responsabilidade de atender pessoas. Então sempre esteja disposto a fazer a obra de Deus. Até porque a igreja é eclésia. Eclésia significa chamados para fora. Como bem disse o pastor Sérgio aqui, fazer a obra de Deus não é apenas dentro das quatro paredes, mas a principal obra é feita fora delas. Amém, Jesus. É para alcançar aquelas pessoas que estão gemendo, almas que estão gemendo, mas que por intermédio de vossas vidas, Deus pode os usar para alcançá-las, para que elas possam ser libertas. Então seja essa igreja chamada para fora, para ganhar almas, para impactar essa geração pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Com isso, pastor Sérgio, a gente sempre solicita também ao nosso convidado para fazer uma oração, Amém. de modo geral, por nós que estamos aqui, pela equipe e por todos que vão nos assistir, vão assistir esse podcast. O senhor pode estar orando por nós? Vamos orar então, né? Senhor Jesus, eu queria te Sim, pedir, Jesus. Pai, a tua graça, a tua misericórdia, Isso. seja derramada sobre essas pessoas que nos ouvem, Pai, que nos assiste nesse momento. Que a mensagem que foi ministrada aqui, os exemplos, o texto lido, que esta palavra ela adentre nos corações, adentre de forma tremenda e maravilhosa, de forma sobrenatural, e abençoe essas almas que ouvem, Pai, e as que futuramente irão assistir esse trabalho. Abençoe o Diego, abençoe o Cleito, o Emanuel, os amigos aqui que estão ajudando, enfim. A nossa igreja, Pai, abençoe a nossa Deus. igreja, cobre com a tua graça, com o teu sangue, que haja prosperidade na nossa igreja, em nome de Jesus, em todos os aspectos, Pai. E que esse trabalho aqui, desses jovens abençoados, cresça a cada dia.
E que pessoas possam ser alcançadas, almas possam ser alcançadas. Tudo isso pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, Diego. Mais um podcast. Isso aí. Mais uma conversa abençoada do céu aqui para nos renovar, para nos dar ânimo. Então, você que ficou até o final, é porque você nos acompanha, porque você gosta desse podcast. Então, não esqueça de deixar o seu comentário e não esqueça de orar por nós também. Nós carecemos da sua oração. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar alegria na alma. E não esqueça, você é um embaixador de Cristo. Você é semelhante a Cristo. Leve o evangelho, vista essa camisa e vidas vão ser alcançadas pela tua vida. Amém, Diego? É isso aí, Manuel. Obrigadão mais uma vez juntos. Maravilha. Professor Sérgio, muito obrigado por achar esse tempo na sua agenda para estar aqui conosco. Maravilha. É um prazer tê-lo conosco. Hoje o Manuel estava mais apreensivo aqui, entrevistar o pai na fácil, né? Tava mais quietinha, mas foi benção demais, gente. Não esqueça, curta, compartilha, se inscreve no canal, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio do podcast Atalaias Cast. Deus abençoe. Maravilha, maravilha.